Queridos, mais uma vez, em vos saudando, quero pedir que nós possamos abrir as nossas Bíblias. No livro do Pregador, ou no livro do Eclesiastes, o capítulo é o de número 3, muito conhecido. Todavia, muito importante para que nós, nesta noite, possamos mais uma vez degustar aquela que é a palavra santa e eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro do Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 em diante, onde nós lemos assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Você crê nessa palavra, pode dizer amém? Pai de amor, mais uma vez na tua presença, quero pedir que a tua misericórdia seja sobre nós, sobre a tua igreja que aqui está. E que o Senhor, ó Pai querido, ajude os nossos irmãos, juntamente com as nossas crianças, nesse cultuar ao teu nome. Que seja mais um momento de derramar do teu Espírito Santo sobre a vida das nossas crianças. Mas também te pedimos, ó Pai de amor, que o Senhor esteja conosco aqui, neste templo, e na casa do meu irmão, que através da internet está conosco. Aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus, e o Senhor bem sabe, o Senhor os alcança, e que a tua palavra que nos direciona, a tua palavra que nos dá paz, a tua palavra que nos protege, nos ensina, que ela possa fluir através das nossas almas na noite desse dia, e que haja transformação de nossas vidas, Senhor, porque disso carecemos todas as manhãs. Pai de amor, usa, dai-nos, ó Pai querido, confiança naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, para dizer, ó Pai de amor, e que também o Senhor desagrave os ouvidos, para que possam ouvir a tua voz, através da tua palavra aqui pregada, e se deixarem ser transformados pelo poder que nela há. É o nosso pedido, Senhor, porque nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, sempre bem dizendo o nome de Jesus. Queridos, estamos diante de uma palavra, a palavra do Senhor, que é uma palavra forte, é uma palavra milenar, é uma palavra que não muda, uma palavra que transforma ainda hoje corações, apesar de muitos buscarem para si deuses, saídas, que não trazem a transformação necessária à vida do homem. Mas a palavra do Senhor nosso Deus, ela ainda é a mesma que cura, é a mesma que transforma milagres através da fé que temos em Cristo Jesus, externado pela sua palavra. E nós entendemos, apesar de estar escrito, nós temos a vivência, vivemos todos os dias essas realidades que aqui estão contidas, que há um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor nosso Deus, Ele prevê, e nós, eu e você, não nascemos por acaso, não existimos por acaso. Há um propósito em cada uma das nossas vidas. E há um propósito de Deus como alguém que criou algo, como alguém que fabricou, como um engenheiro, que prepara alguma coisa para determinado acontecimento, seja um celular, como Steve Jobs projetou um iPhone, seja um carro, como projetado pela Chevrolet, pela Ford. Há uma função, há um caminho a ser seguido. Há um manual para que, em uma vez tendo conhecimento, que o comprador, o adquiridor, ele possa extrair o melhor daquilo. Então, para as nossas vidas não é diferente. Há um tempo que nós aprendemos de forma lúdica, e as coisas que nos levam a brincar, elas também nos ensinam muito e nos fazem crescer. Que cada queda é uma lição. Nós entendemos que nas nossas vidas, passa o tempo também que nós começamos a questionar, mas o caminho já está escrito.
E não há como se questionar de forma como se Deus tivesse errado alguma coisa que Ele previu para nós. Quero, todavia, citar que quando o Criador, Ele escreve um plano com um objetivo, com uma meta a ser alcançada. E nós entendemos que na vida existem estações. A existência, a contabilização dos nossos dias são feitas de ano em ano, é realizada ano após ano. E em cada ano não há que se discutir. Existe o tempo de verão, existe o tempo de inverno, existe o tempo de outono e existe o tempo de primavera. Menos marcante ou mais marcante, mais atenuada ou menos atenuada, mas a verdade é que existe um tempo para todas as coisas. As nossas semanas são contadas por dia. Estamos hoje no primeiro dia dessa semana, o domingo. E não há como mudar o que virá depois, porque vem uma segunda-feira. E se eu quiser dizer, não, eu não quero, eu quero que o último dia da semana venha a princípio. Você pode mudar nominalmente, mas não vai mudar na esfera total. Você não consegue mudar no seu entorno. Você não consegue alterar coisas. Por mais que eu mesmo queira me auto-enganar e dizer que eu não sou quem sou, ora, isso pode talvez até conseguir me enganar. Mas quem me vê, vai ver quem eu sou. O espelho não mente, mostrando a realidade dos fatos. Por mais que queiramos, por mais que cuidemos de nossas vidas, mas o tempo passa como um vapor. E está escrito na palavra de Deus, e não há o que se tirar, o que se mudar. Por isso essa palavra é uma palavra eterna. E se eu quiser trazer alguma palavra que é minha, certamente eu falharei, porque onde há ser humano, há falibilidade. Mas aonde existe a palavra de Deus, ela é ontem, é hoje e é eternamente. É um verbo auristo que não para de acontecer. Antes de eu nascer, ela é a palavra de Deus. Enquanto eu estou vivendo, ela é a palavra de Deus. E depois que eu morrer, ela é a palavra de Deus. De forma, com isso, é que eu venho trazendo de antemão, como abertura desse preâmbulo, desta palavra, que não se feche a palavra do Senhor, mas se abra a palavra do Senhor, porque ela transforma, e nesta noite, Deus tem algo novo para a tua vida. Então, voltando à realidade, que tudo, diz o pregador, tem um tempo determinado, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E ele exemplifica aqui, para não deixar fora nada, e eu não vou voltar aqui a lê-lo, mas algumas coisas posso citar. Há o tempo de morrer, assim como houve o tempo de nascer. Por mais que as pessoas não queiram, mas esse tempo vai chegar e todos nós estamos nessa fila. Tem o tempo de plantar e é lindo quando alguém planta, mas também chega o tempo de colher, e se não colher, estraga. Há o tempo de matar e há o tempo de curar. E para palavras duras como essa, talvez alguém diz, não, eu jamais matei. Será? Você nunca matou um sonho, um desejo, uma viagem? Nunca matou um serviço, um dia, um animal, uma formiga que seja? Na verdade é que se você procurar, mesmo que não queiramos, mas essas são realidades inescrutáveis e irrefutáveis, porque é a verdade da palavra do Senhor. Então há um tempo determinado para todas as coisas, e diz o pregador, para todo propósito debaixo do sol. Agora, quando nós olhamos e vemos que essas estações existem, esses tempos existem, dá uma falsa impressão em nós, normalmente nesse momento que estamos vivendo, quando há um preparo de chuva, quando há um feriado à frente, quando alguém procura algo que não acha, quando a dor chega, quando a enfermidade bate à porta, quando uma perca vem, e elas vêm, o dia mau para todas as pessoas, dá uma impressão que essas estações são determinadas por Deus, como se fossem impostas.
e que não há como mudar. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Sim, querido. Mas eu quero dizer também que há algo que muda as estações. Há uma coisa, eu observei hoje, enquanto orava no período da tarde, quando eu levantei, fui levado a ler, porque quando eu viro o celular do lado esquerdo para o direito, abre uma tela que eu não gosto, que é sobre Metrópolis e alguns jornais, mas eu acabei de orar e, por acaso, e vocês vão entender que não é acaso. Por que não é acaso? Porque toda vez que um ser humano, que um crente, que um homem de Deus, que uma mulher, que uma criança, que um adolescente ora, ele muda as coisas no campo espiritual. E elas começam a mudar dos céus para a terra. E tudo que está escrito e determinado minimamente, o Senhor Deus dos céus maximiza, muda, transforma, coloca na tua e na minha mão. A história mostra, e eu, acabando de orar, eu falei: Senhor, eu vou dizer hoje palavras de ordem que estão escritas, mas Tu és o Deus de hoje, Tu não és somente o Deus de ontem, Tu és o Deus de hoje, Tu és o Deus do amanhã. E quando eu levantei, eu rolei o celular e caiu na página da Metrópolis. Depois eu vou colocar, inclusive, no grupo de líderes, para que vocês degustem. Eu acho que eu coloquei, inclusive. Eu coloquei no grupo de líderes. Pode olhar ali os líderes que está lá. E naquela hora eu vi uma notícia. Uma médica. Porque eu estava orando, irmãos, e me lembrando de uma das nossas irmãs, esposa do pastor Wilson, que está aqui em São José dos Campos, a irmã Maria. E enquanto eu orava, Deus me fez lembrar, quando lá em Morro Agudo, meu pai era o pastor ali na cidade de Morro Agudo, fica próximo de Orlândia. Eu era ainda criança. E a irmã Maria, ela tinha os cabelos muito longos, como condizia para a época. E cada época, a sua cultura ela é alterada. Mas prestem atenção, como independentemente da cultura, do tempo e das estações previstas por Deus, Deus muda as estações. Só Ele pode, porque só Ele é Deus. Mas só você pode pedir e Ele ouve a tua oração. E eu me lembro que ali a minha mãe, a irmã Ivanise, era um culto. Ali em Morro Agudo foi uma época, irmãos, de muitos milagres. Meu pai assumiu aquela congregação. Me lembro da mudança quando saímos de Orlândia. Pastor Paulo Lucas Sacramento morava numa casa e nós morávamos de frente para a igreja ali em Orlândia. E saímos ali no Mercedinho Carachata. Acho que quem vai conhecer só isso é irmão Laudelino aqui. Mercedinho Carachata. Assim dentro tinha um negócio alto e o câmbio era voltado para trás. Assim se engatava no tempo, senão não entrava, e virava para lá, engatava a marcha assim. E eu aprendi a dirigir caminhão olhando a movimentação daquele Carachata aí na época do Fenemê, né? Mas voltando aqui, Deus nos levou para ali para pouco tempo, mas foi um tempo de mudanças. Para que os irmãos tenham uma ideia, era uma época e um lugar em que os irmãos dizimavam com um saco de arroz não beneficiado, saco de feijão, porque eram lavradores naquela região. Mas Deus derramou poder, graça e força, e uma família que hoje está na região de Uberlândia e Uberaba, no triângulo ali do leite, né? Os fusaram. Deus começou a prosperar de uma maneira tal, debaixo de uma palavra dita. E daquela igreja que era pequena e cresceu muito rapidamente, muitos milagres, prodígios e maravilhas, e promessas foram alçadas, e cada um deles alcançaram. Mas eu quero voltar aqui à irmã Maria. A irmã Maria, filha do irmão, esqueci o nome dele agora, meu Jesus. Era um sitiante muito conhecido naquele lugar. E ela tinha o cabelo muito longo. E estou tentando lembrar. Irmão Wilson. O Wilson, marido, não lembro, não vou lembrar agora. Ela tinha o cabelo muito longo. E ela começou a sentir umas dores de cabeça. Foi ao médico. Não havia muito recurso em Orlândia, ou em Morro Agudo. Ela foi a Orlândia. De Orlândia, lhe enviaram para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, ela chegou lá, no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, e o médico disse: olha,
um tumor se instalou na sua cabeça, está se alastrando muito rapidamente. Você é jovem, e para você passar por essa cirurgia, que nós não vamos garantir, nós vamos raspar a sua cabeça, será assim, 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 assim. Irmãos, eu não estou pedindo que ninguém acredite, mas quem acreditar, o poder de Deus é sobre aqueles que têm fé, porque só diante da fé é possível agradar a Deus. E eu estou dando nomes de pessoas que moram nessa cidade, inclusive. Mas a nossa irmã, ela olhando ali, a mãe dela olhando para ela olhando para a mãe dela, falou, na hora que o médico acabou de falar, ela disse, moço, eu não quero cortar meu cabelo. Ele falou, bom, a escolha é sua. Se você vai cortar ou não, a cirurgia só é feita com a cabeça sendo raspada e a abertura vai ser feita aqui embaixo, nós vamos puxar para frente. Há um deslocamento do crânio e a cirurgia é feita embaixo da calota craniana. Ela disse, moço, nós vamos orar a Deus. Foi bom, vocês é que sabem. Irmãos, ela creu num Deus, naquela época, 1977, que ainda hoje, e eu já volto nessa história, no Metrópolis está a doutora, eu tentei abrir aqui, não consegui agora. Uma doutora disse, na cidade de Morro Agudo, um milagre aconteceu, o Metrópolis está noticiando hoje. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E para confirmar que essa palavra deveria passar por aqui, Ele colocou essa palavra no meu coração. Já volto no Metrópolis. A nossa irmã foi para casa, e ali era um culto de Santa Ceia. Me desculpem aqueles, os teólogos aí, se quiser tirar o santa, pode tirar, no culto de ceia. E a nossa irmã chegou ali, e antes da oração, para os elementos serem distribuídos, ela falou com a minha mãe, disse, olha, irmã Ivanise, é assim, 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 assim. E todos me dizem, inclusive meu pai e a minha mãe, me disseram que não tem problema, filha, é uma cirurgia, depois cresce de novo. Mas eu, irmã Ivanise, disse para Jesus que eu não quero. Aí a minha mãe, muito intrépida, disse para ela, você falou para ele? Ela disse, falei, então ele já ouviu, está decidido. Deixa com ele. Porque quem coloca as coisas na mão do Senhor, ou relaxa, ou vai procurar outra coisa, querido. Porque se está na mão dele, ele é Senhor. E a irmã Maria, esposa do Wilson, mora aqui em São José dos Campos, já dirigiu o Parque Industrial, foi vice-presidente, é conhecido, tem a Paulinha e os outros que cantam aí. São aqui de São José, estão aqui em São José hoje. E a Maria, ela foi naquele momento, segundo orientações da minha mãe, ao pastor, que era o meu pai, pediu oração. O pastor colocou a igreja em pé. E eu me lembro muito bem, porque os meus olhos viram, entre outros milagres que o meu Senhor já realizou. É por isso que eu não fui batizado somente com o Espírito Santo, irmão. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. É por isso que eu não consigo ficar calado com cara de ué e nem simplesmente observando as coisas. Porque independentemente do que pensam, há um fogo que queima o meu coração. E eu louvo ao meu Senhor com tudo que eu tenho, 100% todos os dias da minha vida. A irmã Maria foi ali à frente. E o Senhor começou a falar então, usando uma irmã. E disse, levantou na palavra profética, mesmo sendo culto de domingo, de dizer-lhe-ei. Levantou as mãos e veio até ela. E o Senhor começou a falar ali, a irmã estendeu as mãos. E os irmãos obreiros orando pela irmã Maria, ela ajoelhada, aquele cabelão solto que ela soltou. Uma irmã, o Senhor revelou e disse, irmão, pastor, eu quero contar o que eu vi aqui. O Senhor deu uma visão. Falou, sim, irmã. Eu vi um anjo vindo, levantou o cabelo da minha irmã, abriu de uma forma miraculosa o couro cabeludo, colocou as mãos e tinha do lado outros com uma bandeja. E ele pegou um pano com as mãos, colocou ali, e tirava o pano cheio de sangue e colocou aqui. E pegou outro limpo, colocou o pano cheio de sangue e colocou aqui. E tirou outro, se não me engano, 3 panos, 3 compressas. E depois colocou a mão e fechou. Então eu quero lhe dizer, irmã, está curada. Glória a Jesus. A irmã creu, não foi nem para a Orlândia, foi direto para o médico. Está aí, irmã Maria,
Nunca mais. Depois os médicos fizeram outra coisa, outras coisas houveram, mas aquele mal foi-se embora, porque Jeová dos exércitos agiu e Ele é poderoso. Ele muda situações, Ele muda caminhos, Ele transforma vidas, porque Ele transformou a minha e quer transformar vidas nesta noite. Acontece, queridos, que nós muitas vezes ficamos presos e entendemos, para algumas pessoas, a própria palavra de Deus. O que não dizer dos fuxicos gospels faz mal para ele e para os outros. Para algumas pessoas, ler a palavra de Deus machuca, porque confronta. Mas para aqueles que creem no Senhor, a palavra de Deus é remédio, é cura, é vida, é transformação, porque Ele não muda, os homens mudam, as pessoas mudam, as igrejas mudam, comunidades mudam, a cultura muda, mas o Senhor e as suas palavras permanecem para sempre. Mas esse mesmo Deus que permanece para sempre, Ele se agrada quando alguém vai a Ele em orações. Então, a pergunta que muitas vezes vem à nossa mente é a seguinte: então por que eu devo orar? Se Deus sabe todas as coisas. Por que eu devo pedir se Deus já traçou um plano para a minha vida? Pela simples razão que eu estou aqui dizendo: Deus muda história. Deus muda situações. Deus muda a dor em cura. Deus transforma o choro em alegria. E eu comecei falando do Metrópolis. Quem quiser procure, eu já passei no grupo dos líderes. Quem é líder procure, está aí. Se alguém, como é que é o nome da médica? Alguém me ajuda aí. Marta Dornelas. Ela atestou hoje e jogou para o público algo que aconteceu. Uma criança morta, afogada, se não me falha a memória, foi levada. Irmãos, eu fui bombeiro e eu sei como é que é o negócio. Ninguém morre afogado enquanto não acorda do desmaio. Se a pessoa desmaiar, o seu pulmão, ele faz um efeito sifão, e há um volume residual no pulmão, ele ainda não está afogado, só está afogando. O problema é que quando acorda, os alvéolos pulmonares são invadidos pela água e deixam de respirar. Então, se alguém está afogado, os alvéolos pulmonares já se foram. Já houve inalação de água. Essa criança foi afogada, e eu bem sei também que quando chegar ao ponto de alguém ser resgatado de um afogamento, se não houve a reanimação ali, é raro que se reanime no hospital. Se a equipe de resgate, se os prontos socorristas não fizeram isso, seja com DEA, desfibrilador externo automático, seja com movimentação, seja com ambuzando, virando, indo. Muitas vezes eu desengasguei pessoas somente colocando decúbito lateral, decúbito dorsal, desengasgava. A verdade é que chegou ao hospital, então tempo se passou. Os médicos estavam há algumas horas tentando reanimar, mas a criança foi declarada óbito pela doutora Marta Dornelas. Ela e a equipe. A criança já estava sem cor, sem pulsação, e certamente, eu sei como é que fica, a dilatação pupilar. Estava morta. E ela disse que, como a mãe da criança, era uma pessoa que trabalha no hospital, não sei a função, está escrito no noticiário aí. Ela pediu, por favor, se ela poderia entrar. E permitiram que ela entrasse. Juntamente com a mãe, entrou uma mulher, a avó. Só que a avó não era só uma avó, era uma avó cheia do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, eu não sei o que dizem da gente aí, porque tem gente dizendo que é crente, mas não é. Mas os servos do Senhor são servos do Senhor e faz diferença por onde passa. Aleluia. Aquela mulher entrou e disse: eu posso orar? Disseram: pode. Ela orou. Eu imagino que ela deve ter dito: Jesus, muda esse negócio. E ela orou pedindo para que o Senhor Deus mudasse a situação. Precisa dizer o que aconteceu? A médica, está escrito no noticiário que ela se assustou quando a criança começou a corar.
A criança começou a mexer, os pés começou a mexer. O óbito já estava escrito, está escrito que ela rasgou o óbito e achou interessante dizer ao mundo que quando a medicina falha, quando não há mais esperança, há um Deus dos céus que muda a situação. Aleluia! Glória a Jesus. Uma avó, irmã Dani, uma avó Rosa, uma avó, irmã Selma, uma avó, irmã Neuzeli, cheia do Espírito Santo, muda a história da família, muda a história já escrita, porque há um Deus dos céus que muda as estações e o tempo em favor dos seus servos. Está escrito e ainda hoje ele mostra, e não foi à toa, porque quando eu olhei embaixo, está escrito: isso aconteceu no hospital de Morro Agudo. Aleluia. Dobrei os joelhos enquanto orava e lembrei de irmã Maria do Wilson e do que Deus fez, entre outras coisas que eu poderia citar aqui. E quando eu levanto, o Deus de Morro Agudo, o Deus de São José dos Campos, o Deus do espaço sideral mostra: eu ainda sou o mesmo, eu ainda estou aqui. Os homens não me procuram, mas eu continuo sendo Deus. Aleluia. Alguém certamente pode ser tentado a pensar, como eu já disse aqui, por que eu devo orar? Em Filipenses 4, 12, 13, você vai entender por quê. Você já começa a entender. Porque quem confia no Senhor, as pessoas gostam de Filipenses 13 somente, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas essa pessoa, que é o apóstolo Paulo, que escreveu essa palavra, ele disse no versículo 12 antes: eu sei, eu aprendi estar abatido. O camarada que ora é assim, ele está abatido, mas ele ora. Sei também ter abundância, ele ora nas festas. E em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, e o que instrui é a oração. Tanto a ter fartura, chega do mercado, a compra grande, ele agradece: Senhor, obrigado. É só o Senhor que consegue fazer isso. Como a ter fome, quando a fome vem, ele fala: Senhor, o Senhor está querendo falar comigo alguma coisa, não é? Aprendi a ter abundância, ele glorifica a Deus, ele abençoa na igreja, ele abençoa pessoas. Mas ele sabe passar necessidade, ele fala: Senhor, o Senhor disse que ia me dar o necessário, e o necessário eu sei que o Senhor vai me dar, eu não vou deixar de comer, não vou deixar de beber, não vou deixar de vestir. Aí então ele passa para o capítulo 13. Posso todas as coisas, dor, alegria, angústia, festa, naquele que me fortalece. O homem ou a mulher que ora não tem estar bem hoje, estar mal amanhã. Eu não consigo entender quando alguém fala: o culto hoje, um culto para mim, irmão, todo dia é 100%. É Jesus, porque o céu nunca está em crise. Já começou por aí. Aprenda o segredo dos adultos maduros com a oração. Todo adulto cristão, todo maduro em oração, ele tem duas coisas que é natural dele. Eu digo natural pela natureza de ser, porque o natural mesmo são as estações, mas Deus trabalha o sobrenatural em cima do natural. Mas a pessoa que ora, ela tem sempre prontidão, ela sempre está pronta. Quando Deus chama, ela fala: eis-me aqui, Senhor. Mas também é grato. Em Romanos capítulo 8, verso 37, Paulo escreve que em todas essas coisas, que todas essas coisas, em todas as estações, no verão, no outono, no inverno, na primavera, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Olha só. Quem que nos condena? Porque foi Cristo que morreu por nós. Verso 37, por favor. Em todas essas coisas, em toda condenação, em todo apontar de dedos, em toda culpabilidade,
em todos os teus erros e quedas, que você não deixa de ser um adulto por causa da sua queda como criança. Mas quem acredita que vai crescer, cresce. Quem não desiste quando criança, chega à idade adulta. Quem não entrega os pontos no início, chega no final. Isso eu estou falando naturalmente. Mas eu estou falando aqui de uma prontidão espiritual que é ainda maior. Irmãos, eu não conheço pessoas, a geração de hoje, gostaria que fosse uma inverdade, mas é uma verdade. Raramente você vai achar um jovem, a não ser que seja alguém muito débil ou que não quis, mas o jovem que está em condições, ele não quer o serviço pesado, ele quer o mais simples, o mais levinho possível, de preferência de informática. Eu quero construir, mas no celular. E é por isso que a falta de profissionais por aí que pega no pesado. Mas a culpa talvez não seja deles. Talvez a culpa seja de alguns, e quem sabe de uma parte da igreja, que não ensinou o que está escrito, que o pouco com Deus é muito. Que quando Deus nos direciona a ser um motorista, a ser um pedreiro, a ser um cultivador, a ser um policial, a ser uma médica, a ser um médico, a ser um juiz, não importa. O coração do homem está em Provérbios 19. Maquina muitas coisas, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando se procura Deus, quando se busca Deus em oração, Ele muda situações. E eu posso dizer, inclusive hoje poderia dizer, de pessoas que se formaram em alta, canudos caros, mas que não chega perto da carreira gloriosa de alguns que com pouco e com Deus eclodiu. Eu estou falando no campo natural. Quiçá no campo espiritual. Deus nessa noite está dizendo que está escrito a teu respeito. Há uma história escrita a teu respeito, mas Ele quer mudar. E Ele pode mudar. Mas a mudança só acontece através da oração. Em Romanos 8,36 está a explicação do porquê nós somos mais que vencedores. Por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Quem olha assim muitas vezes fala: eu que não queria que meu filho fosse um pastor, para passar dias sofrendo, atendendo. Irmão, fica de boa, eu estou feliz. Vocês não vão ouvir da minha boca um testemunho quando eu chegar aqui: olha, eu estou quebrado, eu estou assim. Não, eu posso estar com dor, mas se eu vim aqui, eu estou no lugar certo, que aqui é o pronto-socorro do Senhor. Eu posso estar quebrado, mas eu sei que aquele que é Senhor, Ele já provou que Ele multiplica a força, aleluia, a saúde, a graça, a esperança, aquele que confia nele. E então, se eu fosse você, entraria num quarto, fecharia a porta e contaria tudo que dói ao Senhor, mas que você suba aqui e conte de público do que Ele é capaz de fazer pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus muda as estações, Deus muda os tempos, mas o Senhor não lida com covarde. E o valente não luta as suas guerras, muitas vezes de pé, de joelho. Eu quero lembrar, muitas vezes o Senhor nos socorre. Eu estava ontem, eu e o Augusto, no encontro do clã ali em Poá. Vários homens reunidos. Na sexta, sábado, encerra-se hoje à noite. E o pastor Claudino estava contando algo, e eu achei interessante aquilo. Ele é pastor. Nós entramos ali, iniciamos fazendo a abertura daquele trabalho. Até arrisquei cantar um hino, porque eu precisava de safanhoso. Mas o Espírito Santo do Senhor pairando naquele lugar. Daqui a pouco o Claudino, que é líder dos legendários, ele disse: irmãos, e aquilo veio de encontro ao meu coração. Falou: olha só, eu tenho um filho, hoje é adulto, mas na sua época de adolescente, 18 anos, ele praticava parkour.
Aquele negócio doido, sabe, que fica pulando, que as crianças ficam... Jum, jum. Há um tempo para tudo, irmão. Pula nos muros, pula de casa em casa. E ele disse que chegou determinado dia em casa, o filho dele disse: pai, eu aprendi um movimento novo. Eu falei: ah, é? Tá. Vem ver. Ele falou: tá, daqui a pouco eu vou lá. Vai treinando. E ele foi lá para fora. E daqui a pouco... caiu, se machucou. Aí o pastor Claudino levanta, que não estava nem aí. Então, eu vou ficar olhando o menino fazer isso? Chega depois e fala: legal. Mas quando ele caiu, se machucou, o pai chegou, socorreu, correu, abraçou. E ele disse: irmãos, eu lembrei com isso do nosso Deus. Deus não está nem aí porque você faz de melhor, porque Ele já tem tudo, Ele sabe tudo. Deus não está nem aí para o seu diploma. Deus não está nem aí se você canta ou prega bonito. Mas Ele vai correr em teu socorro quando você diz: pai, me ajuda. Pai, eu preciso do Senhor. Eu não deveria nem citar ele. O Yuri mesmo, no condomínio, outro dia quando era menor, meu filho mais novo, que está ali na transmissão, ele disse, ele saía para o condomínio, lugar tranquilo. Pai, eu vou sair. Ainda hoje ele tem esse hábito: pai, estou saindo. Aí eu digo: filho, cuidado, atenção, cuidado nos carros. Toda vez que vai sair de casa, avisa. Quando chega, avisa que chegou. Um costume. Só que ele saiu, eu estava em casa. E quem conhece ali o condomínio, desce ali, acho que umas 10 casas, 8 casas para baixo, é a rua onde tem o primeiro bolsão de estacionar os carros. E ele saiu ali de bicicleta. Daqui a pouco, aquele grito terrível. Você passou no final do atendimento quando eu estava lá. Não sei se você lembra. E eu escutei, irmãos, eu estava dentro de casa. A casa com as portas fechadas, ela é acústica. Mas eu escutei: pai! Ah, irmão, nem lembro o que eu estava fazendo. Mas eu lembro que saí em seu socorro. Peguei ele do chão, havia um corte, não. Precisou tomar ponto ali, né, no pé. Bateu numa placa de um carro passando com a bicicleta e deu um corte comprido. E eu socorri, na época, inclusive ia passando, Daniel morava lá, né, com a Aline. Precisa de alguma coisa, pastor? Não, eu saí, socorri. Mas assim que eu peguei ele, eu falei: não chora. Ele falou: não, pai, não vou. Por quê? Estou no colo do pai. Querido, querida irmã, alguém pergunta: por que você vai à igreja? Porque é casa do meu pai. Lá eu encontro, lá eu converso com ele. Mas tem irmão que faz isso. São meus irmãos, o pai cuida com ele do jeito que quiser. Mas comigo há um acordo. O meu pai tem mudado a minha história ao longo desses anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia uma viúva, irmãos, em cima dessa palavra, para você crer. Agora que eu já falei do Metrópole, que foi de hoje. Agora que eu já falei da irmã Maria. Uma viúva. O seu filho tinha feito escola de especialistas de aeronáutica aqui em Guaratinguetá. Estava servindo na base em Recife, capital do Pernambuco, minha terra natal. No aeroporto dos Guararapes, não sei se há ainda, mas havia uma base aérea dentro do aeroporto dos Guararapes, que é o aeroporto maior que tem naquela região e que faz conexões para Alagoas e Sergipe, aquela região ali. E ele era terceiro sargento. E numa operação de PQD, que eu já passei por ela também, eu sei como é que é. É um salto assistido. Então você entra numa aeronave chamada Búfalo. Quando é maior número, vai no Hércules, mas era o Búfalo, uma aeronave. E ela abre a sua traseira em média altura, quando está acima das nuvens. Então há um carrilho, onde fica preso a sua alça de suporte para os primeiros saltos do voo de salto de paraquedas. Então você vai chegando ali, o instrutor vai, você vai, salta, faz o salto. Aqueles que são já de imediato, que estão iniciando, assim que salta do carrilho, já infla o paraquedas, que é no último estágio de voo. Os que já estão mais avançados, saltam um pouco mais acima, e por determinado ponto, o relógio, em segundos ele vai contando, e ele aciona o paraquedas, ou outro tipo de equipamento, com a sua própria mão. Esse menino,
A sua mãe já havia perdido o pai, servo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de choro, tempo de angústia. Agora o seu filho se formou, tempo de sorrir, tempo de festa. Sargento paraquedista da Força Aérea Brasileira. Outra festa vem na sequência. Vai servir, ao invés do Sudeste brasileiro, vai para o Nordeste brasileiro, para casa. Servir em Guararapes, na beira de casa. Ela morava no Jardim Jordão, ali por trás. Outro motivo de festa. O que estava escrito vai sendo determinado, vai acontecendo. Mas eu não venho à casa do Senhor, eu não oro por outra razão, senão para me preparar para o dia mau. Para que o Senhor me ensine como Paulo, para aprender, estar bem em todo o tempo, e não ser como as pessoas do mundo, que tudo ceifa-lhes a paz. Chegou o dia do choro, num salto, aquele jovem paraquedista charutou o seu paraquedas, ele caiu. Um acidente muito semelhante ao Fausto, meu amigo de infância. Passamos junto no mesmo concurso. Ele passou aqui em Lorena, filho do pastor José Tenório dos Santos. Fausto não, Fábio. Só que o acidente do Fábio, no final, ainda um colega paragladiou e conseguiu resgatá-lo no último momento da queda. Ele só quebrou bacia. Mas esse garoto, filho da irmã, faleceu. Dia do choro, dia da angústia. Vem, irmão, vem. Por quê? Porque há estações para a vida de todo mundo. Você tem que entender isso. Não é somente o tempo de nascer, como agora apresentamos Heitor, mas há o tempo do choro. Ainda essa semana perdemos amigos. E o pastor Brunelli agora carece das orações, que não está bem. Mas em todas essas coisas, disse Paulo, nós somos mais do que vencedores. Porque aconteça o que acontecer nessa esfera, há um lugar de glória eterna nos céus. E a eternidade, só para você ter uma ideia, é como se você pegasse a muralha da China e pegasse um beija-flor ou um colibri, e ele pegasse uma areia daquele muro, um grão de areia, e voasse até o outro continente da Oceania, e quando ele voltasse, pegasse mais um pedaço, e ele acabasse com a muralha da China inteira. Quando terminasse a muralha da China, ainda não teria terminado o primeiro dia da eternidade. Eu não quero o mundo, a glória do mundo. Eu quero a vida eterna com Deus. Aquela irmã chegou o dia mau. Ela era uma mulher de oração, do círculo de oração. E ela caiu aos pés de Jesus. Porque foi até a aeronáutica, chegando lá, disseram, olha, eu sinto muito. Geralmente acidentes desses, quando acontecem, o sargento é promovido, e a pessoa que ele é árrimo de família recebe o seu soldo, o seu salário. Mas não vai ser o caso da senhora. Ela olhando ali falou, moço, por quê? Isso, mas, bom, eu vou explicar para a senhora, mas não vai interessar muito a senhora saber, porque a senhora não vai resolver isso daí. Falou, não, moça, é que eu quero contar para uma pessoa como é que foi. Ela falou, a senhora pode contratar, a senhora pode contratar advogado, que for. É lei. Ele falhou na acomodação do paraquedas. Então a culpa foi dele. Não foi um acidente de trabalho. Ela foi mesmo. Tá certo. Posso fazer alguma coisa? Não, a senhora não pode. Sinto muito, meus pêsames. Mais uma dor. Por quê? O dia mau, o inverno da vida dela chegou. Ah, mas como é bom passar o inverno com quem nós amamos e quem tem poder. Ela foi aos pés de Jesus. Vai para o círculo de oração e ora. Voltou lá outra vez. Escuta, eu vim falar com o comandante. Pessoal, olha, senhora, seguinte, a senhora pode até entrar, mas a senhora já sabe, o veredito já sabe como é que é, né? Não, mas eu quero entrar assim mesmo. Ela foi lá, falou, moço, olha, eu sou uma pessoa, chegou, queria falar com o comandante, já não falou com o comandante. O sargento passou para um tenente,
E o tenente, ele disse: olha, moça, seguinte, a senhora não pode mais voltar aqui, ficar nos perturbando. De agora por diante, só falo com o seu advogado, só alguém que a senhora vier e trouxer. Nós não vamos lhe atender, o procedimento é esse. Eu não posso ficar perdendo tempo com a senhora. E escrachou a irmã. Então, por favor, a senhora não perturbe o nosso trabalho, porque nós estamos no direito. A irmã saiu. Moça, é que eu sou tão necessitada, eu não tenho como me sustentar. Meu filho era único, eu só tinha ele. Eu sou viúva. Eu falei: moço, mas não é problema nosso. Eu sinto muito. Não é assim o médico? Você vai lá e ele chega para você com a maior cara. Olha, o seu problema é grave. Sem dó nenhum, sem empatia nenhuma, não te transmite esperança nenhuma, e diz: olha, pode piorar. Olha, eu não dou chance, mas eu quero dizer para você: você tem pai? Vai falar com ele. A irmã voltou, vai para o círculo de oração, só que agora ela chamou, é para isso que serve a igreja, irmão. Ela chamou o rebanho. Irmãos, alguém mandou para mim essa semana, não lembro quem foi, um filhote de búfalo sendo atacado por um bando de leoas. E a búfala protege desse aqui, bate com o outro, dá chifrada aqui, vai acular, mas não tem jeito, vai chegando. Mas quando chega tudo, ela dá uma olhada assim, dá um mugido. Vem aquela equipe de búfalo, as leoas. Sozinho, você não consegue não, é por isso que a gente vem para a igreja. E ela disse no ciclo de oração, falou: irmã, eu não aguento mais. Está faltando as coisas em casa. Eu sou viúva, não dá para pagar um advogado. Meu filho não era desse tipo de gente. Eu sei que eu só quero uma coisa, só a justiça de Deus. Se meu filho estava certo, que Deus me dê a vitória. Porque meu filho disse: mãe, eu vou cuidar de você até a senhora falecer. E ele era um servo de Deus também. Irmã, às vezes Deus permite, irmão, alguns de nós ir, mas outros não. Porque a oração muda a situação. A irmã voltou lá e o Senhor bradou, disse: mulher, grande é a tua fé, levanta-te e vai, porque agora eu entro contigo lá. E ela foi chegando ali na porta, na entrada da Força Aérea, cheia de medo, que é natural, pela forma como foi destratada, andando meio trôpega. Mas quando ela viu que já o pessoal olhou, correu lá para dentro, o cabo olhou, avisou lá o sargento, voltou todo mundo. Daqui a pouco vão no outro lado, chama. Subimos depois, que era o oficial de dia. O oficial já corre lá, bota a tropa em forma, fica um do lado, outro do outro, e ela vai entrando. E ela fala: olha, moça, não pode entrar, o comandante já está ali esperando. E ela foi entrando, um homem de um lado, outro do outro, os camaradas só. E ela: mas o que é isso? E ela passando e dizendo: Jesus, toma a minha dianteira. Jesus, toma a minha dianteira. Jesus, toma a minha dianteira. E foi entrando, e foi entrando. Quando chegou lá, ela disse: moça, não, fique tranquilo, nós já sabemos o que a senhora está precisando. Olha, o brigadeiro está ali, ele está ali esperando, viu? Bem-vindo. Oh, tudo bem com o senhor? E ela olhando: com quem que eles estão falando? E foi entrando. A porta se abre. E aquele brigadeiro: não, eu entendo, viu? A senhora veio aqui, a senhora desculpe, eu não tinha olhado direito. Mas, e eu olhava do lado, falava com ela e olhava do lado. Mas nós já providenciamos tudo, já está tudo pronto. Foi uma falha da nossa parte, a senhora nos desculpe. Vamos ler. O senhor quer que acompanhe? Ela olhando tudo. E ele: não, tudo bem, eu vou acompanhar vocês. Então levou até a porta, aí saiu. Daqui a pouco na saída de novo, e ela: Jesus, o que está acontecendo? Aí, na saída, corre lá o sargento: moça, depois que se desfizeram a guarnição ali, ela: moça, cadê aquele ministro que estava com a senhora? Ela: que ministro? Não, foi o ministro da aeronáutica que a senhora trouxe aqui. Ela: não, era ele, era o ministro da aeronáutica, está nos quadros da gente aí. A senhora assustou a gente, moça. Não faz isso não, se a senhora tivesse avisado antes. Ela falou: sabe quem é o ministro? É o meu Senhor. Irmão, crente não é para fraco não, é coisa hard, é para quem confia. Deus, o teu Deus, o nosso Deus, muda situações. Eu quero finalizar, porque o tempo não nos deixa mais além, dizendo que há uma estação preparada para a tua vida. Mas não tema,
as coisas podem ser mudadas. E eu quero finalizar dizendo, hoje me veio tudo à mente, né? Glória a Jesus. Uma irmã, pastor, por que o senhor fala das coisas de Recife? Ah, foi minha região, foi minha escola. Uma irmã apanhava, depois que ela aceitou Jesus, ela apanhava do marido. E o marido dizia para ela, cada vez que você for na igreja, vai ser uma coça. Ela, mas você não quer que eu vá? Ela falou, não, aliás eu quero que você vá. Porque agora se você ficar também se apanha. Eu disse, bom, então eu vou apanhar de gosto, né? Só que a irmã foi cansando. Falou o pastor da igreja. Os irmãos começaram a orar. Primeira coisa que Deus fez. 5 anos depois, aquele homem foi parando de bater nela. Falou, tudo bem com você? Ó, não mexe comigo não, que eu estou cansado hoje. Sempre dava uma desculpa. Mas não, vai lá para sua igreja. Homem bravo, ruim, mulherengo, sem vergonha. E ela, orando, clamando ao Senhor. E terminada a feita, ela estava com 10 anos orando. Falou, pastor, irmãos, agora eu não apanho. Mas eu sou hostilizada em casa. Sou mal querida em casa. Maltratada. Aquele homem fala direto palavras. Aí o Senhor falou, irmãos, numa palavra profética: mulher, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É gostoso a gente ouvir testemunho dos milagres ocorridos, das coisas mudaram de uma hora para outra, né, irmão? Mas vou dizer para você, nosso Deus trabalha de várias maneiras. Ele não trabalha igual com todo mundo. Ele age diferente comigo, com você, com aquele, com aquela. As estações estão preparadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: que a oração nunca fica sem resposta. A oração de um crente fiel. A irmã continuou orando. E o Senhor fortalecendo. Passou 20 anos. Com 20 anos Deus falou de novo para ela: mulher, a tua vitória está próxima. Passou mais 10 anos. Mais 10 anos. E ela não tinha, e o marido dela dizendo: olha, eu vou morrer, e eu não vou deixar nada para você. Você vai viver de esmola. Ela dizia: eu conheço quem é meu Deus. Mas o marido foi ficando cada vez mais brando. Quando ela pensou que o homem ia mudar, o homem caiu doente. Ela começou a cuidar dele. Foi mais um ano para completar os 30 anos. Antes daquele homem morrer, ele se converteu por Jesus Cristo nosso Senhor. E disse para ela: olha, você não sabe, mas 5 anos, há 25 anos atrás, chegou um homem aqui. Eu achei até que ele tinha me enrolado. E ele me trouxe uns papéis. Disse que era uma causa de trabalho. E eu assinei. E começou a descontar umas coisas do meu salário. E acontece que agora tem muito dinheiro. E eu só fui ver o ano passado que a herdeira vai ser você. A irmã casou com 20 anos de idade. Aos 50 anos, Deus botou dinheiro na mão dela para ela viver uma vida feliz. O homem morreu, aceitou a Cristo. E a minha irmã: fica chateado não, marido ruim, só muda o teu papel. Casou, Deus deu bênção para ela. E viveu os últimos 20 anos da vida dela como uma vida de princesa. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: o Deus que muda a história está aqui. O Deus que, quando você se cansar, Ele não cansa, está aqui. Eu citei para alguém essa semana o valor da igreja. Às vezes, irmãos, e eu vou dizer para você, mãe, mulher, vó, porque há algo diferente. Vocês já prestaram atenção que sempre as bênçãos vêm através das mulheres do Senhor? Sabe por quê? Porque elas têm o costume de orar mais. Se eu fosse você, agarrava com esse segredo aí.
Porque os homens são cheios de achar que pode, né? Legendário neles, né, Augusto? Mas as mulheres, e espero que isso seja assim, se quebrantam mais diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você, homem, se humilhe diante do Senhor nosso Deus, porque Ele é maior do que qualquer coisa que você já conheceu. Pedro, ele escapou da prisão de uma forma milagrosa, quando foi preso pelo capitão do templo, os sacerdotes saduceus, mas o Senhor tirou ele do cárcere e ele apareceu pregando e alguém dizia, escuta, o que aconteceu? Quem foi que soltou ele? Não, ninguém não, está fechado, está aqui dentro. Quando abriu ele não estava mais lá. Deus faz isso. Mas depois, prenderam a Pedro e botou 2 algemas nele, 4 quaternos de soldado, ou seja, trabalha 4 enquanto descansa 4, que é para ele não escapar de novo. Mas eu vou dizer para você, aonde tem oração, tem mudança de Deus. Pedro já estava cansado, e Deus permitiu que o companheiro dele, Tiago, morresse. O irmão de Jesus estava morto pelo viés do martírio, mas ainda não era a hora dele. Pedro já estava cansado, e diz a Bíblia, se não me engano, no capítulo 12 do livro de Atos, que ele dormia, esperando a morte no dia seguinte, ele ia morrer no dia seguinte. Mas irmão, para que serve a igreja mesmo? Orar. Mas eu não gosto daquele. Mas ele vai orar por você. Mas eu não vou com a cara do Vinícius. Mas quando alguém pedir, ora pelo pastor Ricardo que ele se acidentou. Jesus, guarda o meu pastor. É uma equipe forte e mexe nos céus por dentro. Aleluia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto Pedro dormia, preso de um lado e do outro, a igreja orava. Ele estava descansando, era madrugada, mas a igreja estava orando. Irmão, vou dizer para você, para que serve a igreja? Para quando tu dorme tem alguém orando. De manhã quando você sai para trabalhar tem irmãs aqui. Tem sempre alguém orando por você. E o Senhor vai dando graça. E o Senhor vai dando livramento. E o Senhor te mantém, por isso que você está aqui. E o resto da história você já sabe. Chega um anjo, o sono de Pedro estava tão grande, mas não te preocupes, porque se você faz parte da igreja, você pode estar desanimado, desacordado, mas as orações do povo de Deus vai agir ainda em teu respeito. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não desista, porque vai chegar o momento e oração muda as estações. O anjo chegou e disse: Pedro, calça o chinelo, calça a sandália. As algemas caiu. Ele vem passando achando que estava sonhando. Passa pelo um quaterno, segundo quaterno, terceiro quaterno, soldado tudo lá. E ele passando. Quem sabe Pedro dizendo: de novo, de novo. O nosso Deus, e eu vou dizer para você, eu sou muito mal acostumado, irmão, porque eu sei que o Senhor nosso Deus, que o céu nunca está em crise, e que há alguma coisa sendo preparada a meu respeito. E se você crê, está sendo também preparado a seu respeito. Eu quero orar por você. Eu não sei se há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer fazer parte desse rebanho glorioso que é a igreja do Senhor. Não é aquele rebanho que dizem aí. É um povo que ora, que clama pelos teus filhos, pela tua família, pela tua vida. Jesus está aqui. Hoje é dia 13. Então, Jorge, a amada deve estar fora daqui, não está não? Deve estar lá para Portugal já. Mas vou dizer para você, você está na casa do Senhor. Jesus foi no voo, Jesus está com ela lá, irmã Miriane. E por onde andar, a nossa fé é assim, irmão. Eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor está lá. Eu estou aqui, o meu netinho está lá na cama. Mas eu sei, numa hora dessa, querendo Deus, e quando Ele quer assim, Ele faz milagre, mexe tudo, transforma, a coisa muda e a festa vem para a glória do Senhor Deus. Não tema, se você crê e serve a um Deus que tudo pode. Há alguém para Cristo Jesus? Eu quero chamar a igreja que se coloque de pé, nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida.
Eu quero orar. Se você quiser aceitar a Cristo, procure alguém, um dos nossos irmãos, e diga: eu quero esse Jesus. E só depois que você é dele, ele age na sua vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está mais uma vez na casa e ele muda situações. E se você crê, não desista. Me vê, irmãos, aqui, minha mente hoje está fervilhando de milagres que o Senhor já fez, porque certamente o Senhor tem milagre nessa noite para quem crê aqui nesse lugar. Não desista do seu filho, não desista da sua esposa, não desista do seu esposo, não desista do seu neto, não desista da sua neta, não desista da sua casa, não desista. Jesus muda, o Senhor transforma. E eu vou orar mais uma vez nesse momento, para que o Senhor, ele transforme a sua fé, você que já confia no Senhor, e te traga de novo ao patamar de quem confia no Senhor e está caminhando e vivendo sobre a égide, sobre o cuidado dele. É tão bom a gente rever filho, é tão gostoso. Eu estava aqui, fui ali atrás cumprimentar Luciano e vi o Edmar mais uma vez. A gente vê e fala: ah, você aqui de novo, que bom te ver. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nada deve te alegrar, Oséias, nada, irmão Marcos, nem uma cocada vinda do Nordeste nos traz tanta alegria, porque ela é passageira. Hein, irmão Gleide? Mas vou dizer uma coisa: tem alguma coisa, irmãos, aleluia, oh glória a Jesus. Eu me alegro, irmãos, e exulto no Senhor só de pensar, daqui a pouco ele vai se apresentar diante de você. Há algo preparado nos céus, mas não antes do Senhor cumprir a promessa dele sobre a tua vida. Confia no Senhor, porque o nosso Deus pode tudo. Eu vou dizer de novo: se há um propósito para todas as coisas, ele pode tudo. Há um propósito para todas as coisas, mas ele pode tudo. Se é dor, se é cura, se é perca, ele tudo pode. O Senhor dos exércitos está aqui, você crê? Aleluia. Se tem fé, eu quero orar com você, e que o Senhor nosso Deus, conforme a tua fé, haja na tua vida, no teu coração nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra fluiu, Senhor, saiu dos papéis, passando pela boca desse teu servo, que já viu tanto milagre. Aleluia. E diante do Senhor agora está a tua igreja, Senhor, um povo que muitas vezes vem sofrendo com a mídia, com o que diz a mídia, com o desespero da medicina, com o que dizem os médicos, os psicólogos, com o que diz o governo, com o que diz as finanças do nosso país. Senhor, o mundo está em bancarrota, mas o teu povo está vivo, e a nossa fé no Senhor, que não muda, está viva. Ó Deus, nós erramos sim, pecamos sim, Senhor, pusemos muitas vezes a nossa esperança, a esperança de alguém, não eu, mas alguns de nós, Senhor, pusemos a nossa fé em alguém, que talvez até tenhamos chamado de mito, mas mito é o Senhor. O Senhor é que não falha. Deus, nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança talvez num cartão de crédito, ou num convênio, ou talvez até num médico, mas o Senhor é que é o médico dos médicos. Aleluia. Oh Deus, é tempo de milagres, Senhor. Jesus, visita o teu povo com milagres, para que acordem e vejam quanto vale a pena caminhar de joelhos na tua presença, clamando ao Senhor, falando contigo. Aleluia, aleluia. Sendo modificado todas as manhãs, no cair da noite. Senhor, que as madrugadas sejam de gozo na tua presença, de comunhão na tua presença, de quebrantamento, de entrega diante do Senhor. Senhor, faz cessar a voz de choro para o teu servo, a tua serva, que confia no Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, o Senhor é o Deus de eternamente. Ó Deus, a esse país que está tão enganado, e como esse domingo, Senhor, eles ainda não compreenderam
que estão traindo e objetivando, como aquele povo fez em Jerusalém, te aclamando, e hoje conhecido em muitos lugares como Domingo de Ramos, exaltam o nome de Jesus, mas amanhã, na outra semana, o expõe ao vitupério, o expõe à cruz, ao esquecimento. Deus, nós não somos desse. Senhor, esse domingo não é de Ramos, esse domingo é de glória do teu nome, porque o Senhor é eterno. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa esperança viva. A nossa confiança no Senhor não é num Jesus morto, mas num Jesus vivo, que transforma, que liberta, que cura. Senhor, batiza no Espírito Santo e com fogo, incendeia este povo, Senhor. Senhor, o fogo que depura, o fogo que limpa, que liberta homens e mulheres da pornografia, do adultério, da prostituição, do roubo, da glutonaria. Jesus, a Tua palavra é poderosa e nós queremos ser tocados por ela a cada dia. Portanto, que haja cura, que nesta noite muitos que estavam manquejando sejam reanimados e reavivados para a glória do Teu nome. Senhor, que seja reativada a Tua força, o Teu poder, para que saiba que cada dia, Senhor, é uma dádiva, é um presente do Senhor, é uma bênção, e nesta noite o Senhor está aqui para trabalhar nesses corações, não a causa perdida, mas a nossa família te pertence, a nossa história te pertence, a nossa esperança te pertence, a nossa fé vem do Senhor, portanto trabalha nesses corações. Que seja destituído, Senhor, todo plano do inimigo, que nós não sejamos levados apenas como uma palavra de domingo, mas que sejamos eternos e gratos ao Senhor em todo o tempo, e que esta semana seja uma semana de realização de vitórias, de cura. Senhor, que Teu servo, Tua filha, Teu filho, ó Pai querido, louve durante toda essa semana, que cante louvores ao Teu nome. Senhor, que entregue jejuns em gratidão ao Senhor, que confie no Senhor, que está fazendo algo muito grande. Em Teu nome, Senhor Jesus, eu te peço que os pecados sejam perdoados, que haja confissão, Senhor. Se o Teu filho e Tua filha está aqui, que ele confesse os seus pecados e que anule no mundo espiritual e que deixe para trás e siga olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor é maior que um algoritmo de celular, que entende as nossas vontades quando conversamos com Ele, mas que a Tua filha, o Teu filho, se faça conhecer quem é, conversando com o Senhor. Meu Deus, que haja cura nessas vidas, é o meu pedido, porque eu creio em o nome de Jesus. Também te peço nesse momento, meu Pai, em que nós vamos ofertar na Tua casa, que a nossa entrega possa sair do nosso coração. Senhor, nós não precisamos de palavras para dizer, ou de incentivo para mostrar o quanto nós Te amamos, e nós queremos mostrar nesse momento o quanto vale diante de nós a fé no Senhor e o quanto amamos a Tua obra. Então recebe a gratidão dos meus irmãos nesse momento em forma de oferta. Nós ofertamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem muito mais a nos dar, e a vida eterna no Senhor. Por isso nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento, bem dizer o nome do Senhor Jesus?